Gente, eu quero começar trazendo para vocês uma visão para vocês entenderem que existe o ciúmes normal, o ciúmes que faz parte do ser humano, né? Que vem de uma insegurança pequena. Então, quando ela é pequena, quando ela é natural, quando ela é normal, quando ela faz parte do contexto, ok. Agora, existe aquele ciúmes que beira o patológico, que é, na verdade, quando te tira a paz, né? Quando você, muitas vezes, fica refém de um movimento controlador, né, manipulador, tentando controlar o tempo todo o outro, as ações do outro, para se proteger de uma possível ameaça, de algo que você tem aí dentro de você como uma memória, muitas vezes, tá? Então existem essas duas nuances só para vocês aprenderem a diferenciar essas situações. E o que a gente vai trabalhar aqui é justamente esse ciúmes mais patológico, aquele que prejudica de fato o relacionamento, tá? Então, para iniciar, eu quero trazer uma frase do Bert que ele diz o seguinte: aquilo que você ainda exige do seu parceiro é o mesmo que de forma oculta você ainda exige dos seus pais. Quando pessoas foram feridas e prejudicadas no seio da sua família original, levam a mágoa e a suspeita para o novo relacionamento. Gente, eu sempre postergo, na verdade, esses temas de relacionamento de casal porque eles são extremamente difíceis. Eles vão atuar e trabalhar diretamente na dor daquilo que a gente viveu, principalmente em relação aos nossos pais. Porque o relacionamento de casal, ele pressupõe intimidade. Ele pressupõe que você esteja completamente vulnerável ao outro, né? Despido de tudo. A sua alma está despida. E aí, ali, a gente acaba enfrentando várias situações difíceis, principalmente quando a gente ainda não curou, ainda não integrou essas questões lá do relacionamento com os nossos pais. Então, para vocês entenderem melhor aonde que nasce essa situação, eu quero trabalhar com vocês. Primeiro, eu quero nomear cada ferida que a gente vive nessas fases infantis. Então, existe um contexto de que na infância a gente vivencia 5 tipos, na verdade, de feridas emocionais. A ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da injustiça, a ferida da humilhação e a ferida da traição. E aqui eu quero trabalhar com vocês hoje, principalmente aqui, é a ferida da traição. Porque é nessa ferida que todo esse contexto dos ciúmes é acentuado, tá? E vocês já vão entender por quê. A ferida da traição, gente, ela pode ser vivenciada de diferentes formas. Eu vou trazer alguns exemplos aqui pra vocês. Mas dentro da psicanálise, do olhar psicanalítico, a gente vai realmente vivenciar isso lá na fase que a gente chama de fase genital. Que é quando, na verdade, a criança tá começando a desenvolver sensibilidade nos órgãos genitais. Ela começa a desenvolver a sua orientação sexual, inclusive, tá? Isso vai acontecer mais ou menos ali, em média, dos 4 aos 6 anos de idade. E aí, o que acontece? Nessa fase, a criança ela começa a ver a vida em pares. Então, todo mundo tem o seu par. O papai tem a mamãe, o vovô tem a vovó, né? O titio tem a titia, todo mundo tem um par e a criança não tem. Ela se sente sozinha, de alguma forma. E ela começa, nessa fase, a desenvolver um apego muito forte com o seu genitor do sexo oposto. Então, aqui, num desenho heterossexual, o menino, ele vai desenvolver um apego em relação à própria mãe e a menina vai desenvolver um apego em relação ao próprio pai, né? Isso a gente fala também numa vertente mais edipiana. E aí, qual que é a grande questão? A criança, ela faz esse movimento na intenção de buscar o seu par também. Então aqui a gente vê muitas vezes aquelas pessoas e aquelas mulheres que quando vivenciaram algum trauma nessa fase edipiana, nessa fase genital, mulheres e homens, tá? Eles começam a desenvolver uma postura muito competitiva, principalmente em relação ao genitor do próprio sexo. Então as mulheres desenvolvem uma competição, uma competitividade muito forte em relação à própria mãe. Os homens desenvolvem, na verdade, essa competitividade em relação ao próprio pai para buscar ser melhor do que esse pai, para buscar ser melhor do que essa mãe. Por quê? Porque ele não quer ficar em segundo plano, porque ele não quer deixar de ser prioridade para aquela mãe ou para aquele pai. E aí o que acontece, gente? Quando a criança, ali nessa fase, ela não consegue lidar bem com tudo que está acontecendo no desenvolvimento dela, e ela olha para aquele pai e para aquela mãe, e ela percebe que os dois se escolhem em algum momento, né, e que ela é deixada de lado, ali ela vivencia uma ferida, uma dor de se sentir trocada, de se sentir traída, de se sentir deixada de lado, eu sobrei, né? Isso é mais acentuado ainda, gente, quando, por exemplo, a criança busca esse apego muito forte, então as meninas com o pai e os meninos com a mãe, e isso de alguma forma é incentivado por esses genitores. Então, muitas vezes, por exemplo, vamos pegar a situação assim, ó, que a mãe
ela começa a falar para esse filho, olha, meu filho, você é o amor da minha vida, você é o grande amor da minha vida. Ou o pai começa a falar para a filha, olha, você, na verdade, eu nunca amei ninguém enquanto eu amo você, né? Eu amo você mais do que tudo. E depois a criança vai ver, ela fala tudo isso, né, pra criança ali, mas em outro momento tá lá dormindo com outra pessoa. Então isso passa uma confusão muito grande na cabeça da criança e começa a despertar todos esses sentimentos, tá? Eu vou ler, na verdade, aqui uma fala do Bert, porque, ai, gente, se a gente pega tudo que o Bert fala, vocês não vão acreditar. Mas ele vai dizer o seguinte, ó. Uma mulher que se acha melhor que a sua mãe não tem respeito pelos homens, não os entende e, em princípio, não precisa deles. Porque se ela se achar melhor que a sua mãe, significa geralmente que eu sou uma mulher melhor para o meu pai. Então ela já tem o seu homem e não precisa de nenhum outro. O mesmo vale para os homens no sentido contrário. Um homem que não respeita o seu próprio pai, não tem respeito também pelas mulheres, e já tem a sua mulher, e assim não precisa de nenhuma outra. E aí ele completa dizendo o seguinte: o homem aprende a respeitar a mulher quando toma o seu pai, e a mulher aprende a respeitar um homem quando toma a sua mãe. Por quê, gente? Ele tá falando aqui de lugares, tá? De papéis. Ele tá falando que o desenvolvimento saudável acontece quando o filho deixa de buscar, na verdade, a mãe como mulher, né? E deixa ela viver esse relacionamento com o pai, né? Deixa esse espaço para o pai é maior, eu sou apenas o filho. E no contrário, a menina também, quando a mulher só se torna mulher quando ela deixa a mãe com o pai e assim sucessivamente, tá, gente? E aí o que acontece? Isso que é despertado ali nessa fase infantil, essa ferida, esse sentimento de se sentir traído e trocado, geralmente tem um terceiro elemento na história. Então são pessoas que vão pra vida e muitas vezes elas vivem muita triangulação. Elas vivem em relacionamentos com 3 pessoas. Então, geralmente é ela, né, o parceiro, e tem uma outra pessoa por trás. Ou, geralmente, vivem muita competição nas suas relações. Então, elas sempre vivenciam esse mesmo quadro. E esse exemplo que eu trouxe pra vocês, dos genitores ali, do pai e da mãe, ele é um dos exemplos, tá? Mas a pessoa, ela pode se sentir trocada também quando, por exemplo, nasce um irmão. Então, nasce um irmão nessa história toda e o meu objeto de amor, que é a minha mãe ou o meu pai, ele começa a me deixar de lado, ele começa a me trocar pelo meu irmão, ele começa a me trocar pela minha irmã. E aí, essa informação de se sentir trocado, de se sentir traído, a pessoa leva pra vida adulta. E geralmente, isso atua como uma crença. Por quê? Porque ela vai buscar inconscientemente essa mesma referência, tá? Ela vai buscar inconscientemente viver essa triangulação. Outros exemplos que podem trazer também esse mesmo trauma, tá? Da ferida da traição, que são as mentiras, né? Quando, por exemplo, existe ali, né, no contexto infantil, muitas vezes, aquele pai ou aquela mãe faz uma promessa e muitas vezes aquela promessa não é verdadeira, é falsa, né? Ou eles mentem pra criança pra tentar, sabe, burlar alguma coisa ali, e a criança depois descobre, desmascara aquilo. Então, tudo isso, gente, coincide numa perda de confiança. A criança, ela começa a ficar muito confusa dentro dessas promessas todas, dentro desse contexto todo, e ela vai perdendo a confiança no seu pai ou na sua mãe, ou em ambos, né? Nos dois ali nesse contexto. E aí, o que acontece, gente? Todos esses mecanismos que ela vai adquirindo ali por perder a confiança vão sendo transferidos para as suas relações adultas. Então, o que acontece? Por eu me sentir traído, por eu me sentir trocado, geralmente a pessoa ela começa a desenvolver justamente o que eu já falei pra vocês, desse senso de competitividade muito grande. Eu passo a querer me tornar a pessoa perfeita porque eu não quero mais ser trocada. Então, geralmente é uma pessoa que se torna muito rígida, é uma pessoa que muitas vezes ela não se permite fazer uma atividade nova porque ela não quer se sentir, como que eu posso dizer assim, iniciante, sabe? Ela não quer se sentir ruim em alguma atividade, ela quer sempre ser o bonzão, o exemplar, o perfeito, a perfeita. E são pessoas, no fundo, extremamente inseguras. Mas geralmente são pessoas que se desenvolvem bastante, né, nesse senso de competitividade. Porque lá atrás ela aprendeu que precisava ser melhor ou que o seu pai ou que a sua mãe para ter a atenção do seu objeto de amor. Aí o que acontece? Como eu vivencio uma ferida na minha infância, o que vai acontecer? Eu vou querer me proteger daquilo. Eu vou querer
não mais sentir aquilo, eu não quero mais sentir, na verdade, aquela dor. Então eu vou criando todo um mecanismo de defesa para não entrar mais em contato com aquilo. Então são pessoas, geralmente quem tem essa ferida da traição muito acentuada, são pessoas que vão se tornar extremamente controladoras, extremamente manipuladoras sem perceber muitas vezes, tá? E aí o que acontece? Elas levam esse traço de comportamento de extremo controle por conta de toda essa insegurança das memórias que elas viveram lá atrás. Ela leva essa insegurança, né, esse traço de comportamento para a relação. E acaba inconscientemente sufocando o outro dentro do relacionamento. Acaba deixando o relacionamento extremamente ruim, né? E geralmente, gente, o ciumento, a ciumenta, eles fazem isso de boa consciência, tá? Eles fazem isso de boa consciência, vocês já vão entender por quê. E aí, qual que é a grande questão? Por que esse mecanismo de defesa acontece? O nosso cérebro, ele tem uma tendência de fugir da dor e ir em busca do prazer. E esse ir em busca do prazer, ele coincide também no controle. Então, muitas vezes, quando de alguma forma eu tenho controle sobre o outro, eu me sinto no poder. Isso me dá prazer. Esse que é o grande problema. Então, às vezes, a pessoa ela manipula não só na cobrança, não só na ameaça, não só na chantagem, também existem essas chantagens, mas ela manipula, muitas vezes, naquela função de se doar demais. Então, eu vou oferecer razões para essa pessoa continuar aqui comigo, né, e fazer tudo do jeito que eu quero, porque ela tem uma dívida comigo. Essa também, muitas vezes, é um modo de manipular o outro, tá? E aí, o problema, gente, o problema é que o relacionamento começa a ficar bem ruim, né? O problema é que isso acaba trazendo um peso enorme para a relação. Eu quero ler uma frase do Bert, que ele vai dizer assim, ó. Ele vai dizer assim, ó, no relacionamento a dois, muitas vezes a gente quer alcançar algo que talvez não tenhamos conseguido no amor pelos nossos pais. Mas isso não dá certo sem que antes, primeiramente, o amor pelos pais comece a fluir. O que ele tá falando aqui? Ele tá falando de ordem. Ele tá falando que a gente precisa se despedir desse lugar inconsciente que a gente se colocou lá atrás, nesse lugar errado, né? De buscar estar ao lado, por exemplo, do nosso pai ou da nossa mãe, quando na verdade a gente é menor, a gente é pequeno em relação a eles. Então aqui a gente entra num lugar onde toda essa estrutura precisa ser, como que eu posso dizer, desmanchada. Você precisa dissociar isso de dentro de você. Por quê? Porque enquanto isso não acontece, você não está disponível para o relacionamento. Porque enquanto você está ocupando um lugar ao lado do teu pai ou ao lado da tua mãe, você não olha para a relação, tá? E por que eu digo que os ciúmes nessa história toda, ele tá diretamente conectado com a ferida da traição? Eu trouxe um trecho aqui que eu tirei do dicionário que vai dizer o seguinte sobre o significado do ciúme. Ciúme é um estado emocional do ser humano provocado pela falta de exclusividade do sentimento, da dedicação e do cuidado da pessoa com quem se gosta, tá? E aí, gente, a gente vai entrar agora, né? Falei bastante da traição para vocês entenderem a ferida que causa esse comportamento. Agora eu quero entrar na visão sistêmica dos ciúmes, segundo Bert Hellinger e outros autores aqui da sistêmica também. Então, na fala de Juan Garriga, ele vai dizer que o ciúmes é um paradoxo. Porque ao invés de eu manter a pessoa amada por perto, o ciúmes a afasta e se mostra, inclusive, como um convite à infidelidade. Então, quanto mais eu me torno ciumento possessivo, nesse lugar de um ciúmes patológico, ao invés de eu realmente manter o outro do meu lado comigo, eu afasto o outro, eu empurro o outro pra fora. E qual que é a grande questão? Bert fala que o ciumento age de boa consciência. Por quê? Porque ele empurra o outro pra fora sem perceber. E quando isso acontece, quando uma infidelidade acontece, ou quando o outro enche o saco e acaba deixando ele mesmo, ele vai afirmar, olha, tá vendo? Eu tinha razão. No fundo eu tava certo. No fundo a culpa é sua. Então ele se sente inocente, ele não reconhece a sua própria parcela diante de todo esse comportamento tóxico, diante de todo esse comportamento abusivo dentro da relação. E aí o Bert vai dizer o seguinte sobre os ciúmes também, se você olhar honestamente, talvez perceba uma pressão sistêmica empurrando você para longe do seu parceiro. De uma forma inconsciente, a pessoa deseja que o seu parceiro se vá. Por quê, gente? O Bert trabalha muito com as ordens do amor, ele vai dizer que a principal ordem, a primeira, é a lei do pertencimento.
tá? E a gente tem uma tendência muito forte de buscar pertencimento, principalmente na nossa família original. Então, quando eu desfaço, não. Quando existe todo esse movimento de ciúmes, eu empurro o outro pra fora, o outro vai embora de fato, eu sou inocente perante as pessoas da minha família. Por quê? Porque aonde que eu vou retornar? Eu vou retornar pro meu grupo. Se essa relação termina, eu retorno pro meu grupo de origem. Eu faço parte do meu grupo novamente. E eu vou buscar pertencimento num lugar errado. Então eu sinto que eu não pertenço aqui. Eu não pertenço a essa relação, não faz sentido, né? Isso tudo é esse movimento de autossabotagem, gente, é inconsciente. Por quê? Porque eu ainda estou ocupando um lugar errado. Presta atenção, gente. Lá na minha família de origem. Porque eu tô tentando, de forma consciente ou não, ocupar o lugar do meu pai ou da minha mãe. E aí eu quero trazer aqui também algumas dinâmicas que o Bert Hellinger propõe sobre os ciúmes, tá? É claro que não são só essas, mas eu quero nomear algumas delas aqui pra vocês. Primeiro, por que eu me torno ciumento muitas vezes? Pra confirmar uma crença antiga de que eu não mereço amor, de que eu não mereço ser amado. Lembra aquele sentimento lá atrás de que no fundo eu sou deixado de lado, no fundo eu sou trocado por outro, eu sou trocada por outra? Tá? Então eu quero confirmar uma crença. E depois que essa crença é confirmada, depois que aquilo acontece, eu me sinto inocente, eu falo, olha, no fundo, eu tava certo, eu tinha razão. Certo? Segunda hipótese aqui que ele traz. Certas pessoas têm medo de serem abandonadas ou traídas e inconscientemente afastam o parceiro, criando aquilo que justamente receiam, como se o abandono ou a traição fosse preferível à separação voluntária. Então, o que acontece? Muitas vezes, né, a relação já não tá boa, a gente não tem mais planos em comum juntos, assim, a gente não tem, sabe, não enxerga lá na frente que a gente vai ficar a vida toda junto, e a pessoa não olha pra isso, a pessoa não admite isso, a pessoa não quer encarar muitas vezes a culpa dela ter que tomar esse passo de se separar, e ela quer permanecer na inocência. Então, ela vai deixando o relacionamento bem ruim, até levar o outro a fazer isso. Terceira etapa, terceira hipótese. Muitas vezes o ciumento faz isso para ser fiel às crenças e exemplos da própria família. Então age como agiram os pais quando se separaram muitas vezes, né? E muitas vezes pelo mesmo motivo. Então às vezes é um comportamento adotado. Você olha para os seus pais e tem tanto aquela referência, aquele exemplo de comportamento que você acaba moldando o teu próprio comportamento também ali, justamente na infância, e vai imitando os traços deles. E aí, chega na tua vida adulta, você não se sente merecedor de viver um relacionamento feliz, de viver um relacionamento saudável, porque os seus pais também não tiveram isso, porque os seus pais não puderam. E aí você também se sabota para justamente o quê? Voltar a pertencer à sua família de origem. Voltar a se sentir inocente. Porque o que acontece, gente? Ser diferente, ser feliz enquanto muitos não puderam, é um desconforto enorme. E a gente não consegue chegar nesse lugar se a gente continua buscando inocência, se a gente continua buscando pertencimento. A gente precisa lidar com o desconforto de se permitir estar nesse lugar. Essa permissão é a gente que se dá. Certo? Quarta hipótese aqui, ó. Essa aqui é importante também, gente, para se manter em uma identificação inconsciente com outra pessoa prejudicada no sistema. Por exemplo, uma mulher que não se casou porque tinha que cuidar dos pais idosos, a sua jovem sobrinha ou alguém ali próximo se identifica com ela e também não se casa. E também não permite viver uma relação, porque está identificada com outra pessoa do sistema e acaba reproduzindo inconscientemente um destino muito similar, tá? E aí, continuando aqui as falas do Bert, ele vai dizer o seguinte: o ciumento ele quer se livrar do parceiro, mas em vez de se separar, ele mesmo quer levar o parceiro a fazer isso. O ciúme, gente, nesse caso, ele justifica uma separação porque ele torna a convivência ali com o cônjuge, com o parceiro, muito difícil. E é por isso que justamente o ciumento ele quer o contrário daquilo que ele alega. Né? Ele alega que na verdade ele quer ter o outro, que na verdade ele quer estar ali, ele quer esse outro completamente pra ele, mas não. O próprio comportamento dele denuncia o quanto que ele empurra essa pessoa pra fora. Muitas vezes, quando um dos parceiros tem ciúmes, e esse ciúmes patológico, o relacionamento já terminou. É aquilo que eu falei pra vocês. Muitas vezes a relação já terminou e, gente, eu fico abismada com isso. Um tanto de coisa que eu vejo, assim, ó, em atendimentos. Nossa, vocês
Vocês não podem achar que isso é normal, gente. O relacionamento começa a esfriar, o relacionamento começa a ficar estranho. Chama pra conversar, olha pra relação, sabe? Busca uma reconciliação, busca uma maneira de mudar isso, gente. Vamos olhar pra isso. Eu vejo exemplos de pessoas que ficam anos e anos dentro de uma relação, morando na mesma casa, acostumadas com aquele cenário, mas no fundo não são mais um casal. No fundo não tem mais intimidade, no fundo não tem mais nada, só vivem junto. Só estão ali, sabe, de fachada pra mostrar pra plateia. Gente, isso não pode ser normal. A gente tem que sair da negação, a gente precisa admitir a realidade dos fatos, o que tá acontecendo ali. A gente precisa deixar o ego desmoronar. A gente precisa ser verdadeiro com a nossa vida, com a gente mesmo, com aquilo que a gente tá sentindo, tá? E aí, muitas vezes é preciso admitir que esse relacionamento já terminou. E se o casal se dispuser a admitir isso, olha, essa relação já terminou faz tempo, aí eles têm uma chance. Eles têm uma chance de reavivar essa relação, de ter uma reconciliação mesmo e de começar do zero. Só a partir do momento que eu olho para a realidade e eu encaro isso, tá? E muitas vezes nessa realidade, gente, eu preciso enfrentar experiências dolorosas. Talvez culpa, solidão, medo de perdas e inadequação. Eu vou trazer um exemplo de experiência viva, tá, gente? Que já aconteceu na minha vida. Que foi o seguinte, eu também já vivenciei, eu tenho dentro do meu sistema essa ferida da traição muito acentuada, muito forte. E em vários relacionamentos eu vivia um apego muito forte e eu não conseguia dar abertura para viver a minha individualidade e não deixava a outra pessoa viver a individualidade dela por causa de insegurança, tá? Por causa justamente desse sentimento que eu trouxe pra vocês, de ser trocada, de tudo isso, como um pano de fundo. E aí, em um determinado momento, né, quando eu encarei a verdade da relação, eu pensei assim, olha, isso aqui na verdade já terminou. A gente tem que encarar como sendo isso, o pano de fundo, porque né? E isso acontece quando? Quando muitas vezes o equilíbrio do casal já tá muito distorcido. Muitas vezes um tá dando muito mais do que o outro na relação. Um tá investindo muito mais do que o outro na relação. E quando eu olhei para essa realidade, eu pensei, eu preciso olhar para mim, eu preciso me permitir viver a minha individualidade, me permitir fazer as coisas que eu gosto, me dar prazer também, porque isso não tá acontecendo no relacionamento, né? E ali eu tive que encarar o medo de, por exemplo, a outra pessoa fazer o mesmo. Porque a minha dificuldade, o meu medo era que quando eu fizesse isso, o outro também ia fazer isso e a gente ia se desencontrar ou ia realmente acontecer aquilo que eu temia. E não, gente. Quando você dá um passo no escuro, naquilo que realmente você precisa na relação, porque no fundo a gente sabe o que a gente precisa fazer. No fundo a gente sabe para onde a gente precisa olhar. No fundo a gente sabe o que a gente precisa mudar. Mas a gente não faz por medo. Então foi somente no momento que eu encarei o medo de tudo isso que eu comecei a vivenciar a cura nesse processo. E não é da noite pro dia, gente. Você vai ter que dar um passinho naquilo que você não conhece. Você vai ter que dar um passinho fora do teu controle. Porque tem até uma fala do Bert que quando o controle entra por uma porta, o amor sai pela outra. Então, para recuperar o amor no relacionamento, a admiração, né, de ambos ali, eu precisava também olhar pra mim. Eu precisava encarar alguns medos. E é isso que é importante. E não era nenhuma questão de ciúmes, nada assim, mas só pra vocês entenderem a dor por trás, tá? E tudo que a gente tem medo de encarar e parece que trava, toda a tua realização, tudo aquilo que você mais quer, tá atrás do teu medo. Tá no momento onde você encara tudo isso. E você começa a se transformar a partir desses processos. Certo, gente? E aí o Bert traz um exemplo daqui, ó, que ele fez num grupo terapêutico, onde ele interrompeu uma esposa que discorria sobre suas atitudes ciumentas e ele diz a ela: você vai perder seu marido cedo ou tarde. Aproveite-o enquanto é tempo. Dias depois, o marido telefonou para Bert e disse: voltei a ter uma esposa, muito obrigada. Por quê? Porque naquele momento a pessoa acordou. Eu vou perder essa pessoa. O meu relacionamento já acabou. Entende, gente? E é nesse ponto, nessa consciência, na verdade,
do risco do comportamento de uma pessoa ciumenta, que ela precisa tratar, na verdade, isso através de, muitas vezes, um auxílio terapêutico, né? Às vezes vai precisar, inclusive, de auxílios psiquiátricos, né? Então depende o nível, depende o grau, mas precisa trabalhar também em ultrapassar essas barreiras do controle, né? Em deixar a vida fluir de uma outra forma, em adentrar o novo. Por quê? Porque senão você volta naquele lugar onde o relacionamento se rompe e você volta a fazer parte do seu núcleo familiar. E o que eu preciso dizer pra vocês é que, voltando para aquele núcleo familiar ali, a vida não acontece. Porque a sua vida não é mais sua. Você não tá construindo nada pra frente. O importante é vocês entenderem aqui, ó. Um relacionamento, ele não é responsabilidade de uma ou de outra pessoa somente. Ele é uma via de mão dupla. Então, nessa situação, o ciumento, ele se vê inocente. Ele vê que o outro é culpado. O outro que é errado. O outro é inadequado, né? E aqui a gente precisa ter a consciência de que esse comportamento prejudica a relação e também ter a responsabilidade de se trabalhar, de trabalhar em si mesmo essas mudanças.